mais essa aula, que vai ser sobre ampliação e redução de figuras planas, que são figuras que a gente já vem estudando, como triângulos, quadrados, paralelogramo, retângulo, tá? Então, essas aulas a gente vai utilizar uma malha quadriculada, e onde vocês vão perceber elas estão pintadas. Então, vocês muitas vezes vão ter que ler o enunciado para perceber se ela está aumentando, se ela está diminuindo, quantas vezes ela está aumentando, tá? A gente vai estudar também perímetro, área. E antes de mais nada, espero que vocês e seus familiares estejam bem e que vocês possam estar conseguindo compreender as atividades, tá? E aqueles que não estiverem compreendendo, falam comigo no privado. Então, vê, essa primeira figura aqui, essa primeira malha quadriculada, tem 3 figuras. Eu vou chamar essa pequenininha aqui de figura 1, essa figura aqui no meio de figura 2, figura 1, figura 2 e essa aqui de figura 3, tá? Observe que essa figura 1 é um retângulo, a segunda é um retângulo e a terceira é um retângulo. Então, eu vou fazer o perímetro da área 1. Então, ele tem 1, 2, 3 de lado e 1, 2 de altura. Então, ele tem 3 mais 2. Como eles são iguais, então ele tem mais 3 mais 2. Então, o perímetro da área 1 é 10. Se eu quero saber qual é a área da figura... Desculpa. A área da figura 1 é base vezes altura. Então, base dele é 3 vezes a altura, que é 2. Tá? Já na figura 2, a gente vai fazer a mesma coisa. Vou fazer o perímetro da figura 2, visto que agora a figura 2 tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos e 1, 2, 3 de altura. Então, 4 mais 3 mais 4 mais 3, que vai dar 14. Observe que, como são retângulos, a métrica vai ser a mesma. A forma que a gente vai usar vai ser a mesma. Logo, a área dele vai ser a base, que é 4, vezes a altura, que é 3, que dá 12. Já na figura 3, ele tem 1, 2, 3, 4 de base, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eles são iguais, eu vou lá e repito. Então, 24 mais 6 mais 4 mais 6. E a área 3 vai ser 4 vezes 6, que dá 24. Feito isso, vai vir várias perguntas relacionadas à área e o perímetro dessas figuras. Por exemplo, o perímetro da área 1 é o dobro do perímetro da área 2. É 3 vezes. A área 1 é 3 vezes a área 2. Aí vocês vão ler, vocês vão calcular, primeiramente, a área e os perímetros. E vão observar qual dentre a resposta que vai vir, qual é que se encaixa. Tá? O segundo, eu tenho aqui essa figura, que é um retângulo, que eu tenho 2 de base e 1 de altura. E aqui eu tenho outro retângulo. Agora ele tem 2, 4, 6, 8 de base e 2, 4 de altura. Então a pergunta é, o que está acontecendo da figura 1 para a figura 2? Observem que a base desse é 2 e a base desse é 8. A altura desse é 1 e a altura desse é 4. O que está ocorrendo? A base de 1 está sendo 4 vezes a base do 2. A altura de 1 é 4 vezes a altura do outro. Então, essa figura 1 é 4 vezes menor do que a figura 2. Ou a figura 2 é 4 vezes a figura 1. Se eu pegar essa figura 1 aqui, repetir ela 4 vezes, vai dar essa mesma figura.
E aqui eu tenho um outro retângulo também. Só que aqui ele vai falar no seguinte. Eu tenho uma figura e eu quero que a minha base seja o dobro e eu quero que a minha altura seja o dobro. Então, ó, se eu tenho essa figura, se eu quero dobrar ela, eu vou ter que aumentar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, eu vou aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. E se ele quer dobrar a altura, ele só tinha 1 de altura, ó. Então ele vai ficar, ó. Então antes ele tinha uma base vezes a altura, onde a base era 5 e a altura era 1. Então a área dele era 5. Depois, vou botar aqui A e a D. A de antes é a depois. Base vezes a altura. A área depois vai ser igual a 10 vezes 2. Então a área depois é igual a 20. Tá? E aí vocês vão observar e ele vai perguntar quantos quadradinhos tinha da primeira área para a segunda área. Então no primeiro quadradinho ele tinha 5 quadradinhos, no segundo ele tem 20. Terceira pergunta. Terceira não, quarta. Eu tenho aqui uma malha quadriculada, onde eu tenho duas figuras pintadas, a figura 2 e a figura 1. Só que figura ela representa? Ela tem 1, 2, 3, 4 do lado, 1, 2, 3, 4. Se ela tem 4 de base e 4 de altura, ela tem base e altura igual, quer dizer que ela é um quadrado, visto que ela tem lado e lado igual. Já a figura 1, ela tem 1, 2 de base e 1, 2 de altura. Logo, vocês vão observar as figuras e vocês vão perceber que a área 2 é L ao quadrado. A área 2 é 4 ao quadrado. Então, a área 2 é igual a 16. Já a área 1, que eu também sei que é um quadrado, ele tem base 2 ao quadrado. Então, a área 1 é 4. Então, eu posso dizer que a área 2 é 4 vezes a área 1. Como é que eu sei isso? Eu vou pegar aqui, ó, a área 2 e vou dividir pela área 1, que vai ser 16 por 4, vai dar a quantidade de vezes que a área 2 cabe na área 1. Aqui eu tenho uma mesma representação, só que agora eu mudei a figura. Aqui é um quadrado e aqui é um triângulo. Eu vou ter o mesmo raciocínio, visto que, ó, ele tem o triângulo, lembrando que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, ó, a área do triângulo 1, ela tem base 1, 2, 3, 4 quadradinho e tem altura 1, 2, 3, 4 dividido por 2. Então, a área 1 é 16 dividido por 2, a área 1 é 8. Já a área 2, a fórmula também é a mesma, base vezes altura. Então, a área 2, ele tem uma base 1, 2 e uma altura de 2 também, dividido por 2. Então, a área 2 é 4 dividido por 2. Então, a área 2 é 2. Então, o que foi que ocorreu da figura 1 para a figura 2? Ela diminuiu. É claro, a gente consegue perceber claramente na figura. Mas ela diminuiu quantas vezes? Ela diminuiu 4 vezes. Porque eu vou fazer a área 1 dividido pela área
2, que no caso dá 8 sobre 2, que daria 4. Ela diminuiu 4 vezes.